Jó e Romanos. Duas porções da palavra de Deus, escritas em épocas tão diferentes, em culturas tão distintas, com tanto tempo entre um livro e o outro. E ainda assim, em alguns momentos tão profundamente conectados. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos no capítulo 9, esse aqui é o terceiro vídeo a respeito do capítulo 9. Convido você a orarmos juntos. Senhor nosso Deus, obrigado por essa carta. Obrigado pelo livro de Jó, obrigado pela Bíblia toda. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que ao longo da história se dedicou e alguns que deram suas vidas para que o texto sagrado fosse preservado e chegasse aos nossos dias. Obrigado por cada pessoa que se dedicou às traduções da Bíblia que a gente tem hoje em português. Obrigado por tua bondade com todos nós. Mais uma vez, Senhor, nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, Romanos, capítulo 9. E agora, a partir do verso 19. Nós vimos anteriormente Paulo trazendo todo esse conteúdo aos irmãos de Roma. E aqui no capítulo 9, ele está falando sobre uma maneira de demonstrar que a salvação, ela não é obtida pelas nossas obras, mas ela é obtida por graça de Deus. E ele veio discorrendo sobre isso, mostrando alguns fatos na história de Israel, como, por exemplo, a escolha de Deus dos filhos de Abraão, depois dos netos de Abraão, e como Deus segue com essa história. E aí, para muita gente, vem então uma objeção, e a objeção, ela é, vamos dizer assim, para muita gente sincera, né? Por não conhecer a palavra de Deus. É a objeção de, sim, mas se Deus então ele é soberano, que culpa tenho eu dos erros que eu cometo? Seria essa a ideia. É aquela ideia equivocada que eu já lhe expliquei, de uma predestinação, um erro interpretativo da ideia de predestinação, que alguns, especialmente, ou decorrente, na verdade, do erro de João Calvino, o reformador, né, então os calvinistas creem que Deus já ele fabricou pessoas já feitas para a perdição, para serem condenadas e outras para serem salvas, e que, portanto, não há nada que o homem possa fazer. Isso é um equívoco interpretativo. E aí, essas ideias assim de um Deus manipulador, quase como se ele tivesse cordões de marionete e na outra ponta estivesse a humanidade, uma ideia equivocada, mas que já surgia para algumas pessoas, e Paulo vai tratar de lidar com esse problema. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos 9, 19. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aqui Paulo, ele tem agora umas frases que lembram muito Jó, a história de Jó. Se você não leu ainda, eu vou lhe sugerir, quando for ler Jó, leia de ponta a ponta, nunca pare no meio. Você vai ter uma impressão completamente errada da história. Jó é daquelas histórias que é o final que ressignifica tudo. Mas se você não lê o começo e o meio, você também não entende. Não vai interessar o final. É como Eclesiastes, por exemplo, tem que ler o livro todo para conseguir capturar o sentido correto dele. Jó é assim, tá? Então, Paulo agora, ele trabalha muito aqui com ideias que me lembram muito o estudo de Jó. Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Então o homem está colocando Deus como se o homem colocasse Deus no banco dos réus, né? Então, olha, como é que assim? É ele que fez isso aí, ele que é culpado, né? E aí Paulo assim, vai para aí. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Por acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Paulo não está respondendo aqui a pergunta da pessoa, mas está mostrando assim, ei, você está se colocando no lugar errado. Nós podemos perguntar coisas para Deus, claro, porém em humildade. É diferente. A atitude muda tudo. A atitude muda tudo. Quer ver um exemplo? Eu vou puxar agora da história de Lucas. Já estudamos aqui no canal a história que Lucas escreveu do Evangelho. Ele mostra duas pessoas colocando diante de Deus a sua dúvida, mas com atitudes completamente diferentes e o resultado é diferente. Nós temos lá um sacerdote que viria a ser pai de João Batista. Recebe a revelação que vai ter um filho. E ele fala assim, mas como é que pode ser isso? Como assim? Eu já sou um homem velho.
E ele coloca em termos como se o anjo estivesse errado. E aí ele recebe uma punição. O anjo fala assim, falou que não devia, vai ficar agora sem falar, até que o filho venha a nascer. E aí você, com essa mesma boca que falou besteira, vai dar glória a Deus. E acontece isso. E aí esse mesmo anjo vai conversar com aquela jovem adolescente chamada Maria. E ele revela a ela que ela será mãe do Salvador. E ela também tem uma dúvida. Ela fala assim, mas como é que isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, eu não estou nem casada. Ela era noiva ainda de José. Só que ela põe isso como uma dúvida sincera de alguém que não está entendendo o processo, não de alguém que está duvidando da palavra de Deus dada pelo anjo. E aí o anjo então faz o quê? Ele responde a ela. Olha, isso vai se dar por uma ação do Espírito Santo que vai envolver você. E o que for gerado em você então vai ser o Filho de Deus. Veja que são duas pessoas com dúvidas e atitudes completamente diferentes. É como Gideão no Antigo Testamento. Gideão recebe uma revelação e Gideão ele começa a ficar em dúvida, mas ele não está duvidando de Deus. Ele começa a duvidar dele mesmo. Será que eu entendi isso certo? Será que isso foi mesmo uma revelação? Será que isso não é coisa da minha cachola? E ele ora a Deus e fala assim, Deus, faz um negócio. Se foi o Senhor que me revelou, eu vou colocar um velo de lã no campo, e aí o Senhor faz assim, quando vier aquele orvalho da noite, fica só, eu não lembro agora qual é o primeiro, ele diz assim, o campo fica seco e o velo fica molhado, ou vice-versa. Acontece isso. E aí ele se toca que às vezes no orvalho tem coisas que realmente umedecem, outras que não umedecem. E ele fica na dúvida, e fica, será que eu não... Será que... né? E ele, Senhor, tem misericórdia, mais uma vez, eu vou colocar de novo o velo no campo essa noite, mas aí faz o contrário. Agora o que ficou seco fica molhado, o que ficou molhado ficou seco. Veja que ele não está duvidando de Deus. Ele está se colocando humildemente como alguém limitado em sua compreensão e está pedindo misericórdia de Deus porque ele não quer agir pela cabeça própria. Ele quer agir pela vontade de Deus. O que Deus faz? Atende. Então, Paulo está tratando isso aqui. Ei, cuidado com o jeito que você trata das coisas do sagrado. Entenda que você é a criatura criada, você não é o Criador. Não é você que bota o Criador no banco dos réus. Cuidado lá. Tem muita gente arrogante, seja cristão, não cristão, tá? Muita gente arrogante, colocando as coisas em relação a Deus como se Deus estivesse sendo julgado. Calma lá. Vamos ver Paulo corrigindo essa situação aqui. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? Aqui seria mais ou menos o seguinte, o oleiro é aquela pessoa que trabalha com barro e ele produz então peças, né? Normalmente o que você faz? Pega argila, se molda a argila, depois ela é assada num forno e aí produz uma peça. A ideia aqui seria, o oleiro, ele não pode fazer um vaso, por exemplo, para adornar uma igreja e com o mesmo barro que ele tirou do mesmo lugar da terra, ele não pode fazer um vaso sanitário? Um pinico? Ele é o oleiro. Ele escolhe o que ele faz com o barro. Não é o vaso que se escolhe. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, ele suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a sua destruição? Aqui tem uma coisa, um pouquinho mais de atenção, uma coisa muito boa para nós. Sabe aquele pessoal que fica meio que zombando, alguns até reclamando, mas por que Jesus não volta logo? Porque ele está estendendo sua misericórdia. Pedro tratou isso nas suas cartas, né? Então aqui, Deus, ele quer mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, mas ele está suportando com grande paciência os vasos da ira preparados para a destruição. Aquelas pessoas que já escolheram o caminho do mal e que já cauterizaram as suas consciências e que realmente blasfemam contra o Espírito Santo, e a nossa geração está cheia de gente assim, blasfemando contra o Espírito Santo. Se você tem dúvida em relação a isso, fique tranquilo. Se você está com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque você não fez isso. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele estado do ser humano em que ele já abandona Deus conscientemente e ele já aponta para Deus e atribui a Deus as obras satânicas. É o cara que chama Deus de diabo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus tratou disso nos evangelhos, a gente já viu aqui em estudos do canal. Nossa geração está cheia de gente assim. Esses são os vasos da ira. Deus está suportando eles pacientemente. E por causa dessa bondade de Deus, enquanto isso, pessoas vão se convertendo e vão sendo salvas. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia,
que preparou de antemão para a glória. Olha só, Deus está suportando com paciência os vasos de ira. Aqui que eu estou falando vaso, é no sentido, como ele falou do oleiro, né, que o oleiro pega o barro e faz, eu que falei, né, um vaso para adornar uma igreja e um vaso sanitário. Ele está falando, tem aqueles vasos, aquelas pessoas que são as que vão receber a ira. Porque escolheram realmente serem blasfemos e odiar a Deus tudo que é bom. Bom, enquanto Deus tem paciência e segura com eles, ele vai revelando a sua graça e misericórdia para esses outros, que são esses outros vasos, né? Que são os da misericórdia que preparou para a sua glória. Ou seja, a nós, a quem também chamou. E aqui Paulo já conecta com o assunto que ele ia falando sobre os judeus, né? Não só entre os judeus, mas também entre os gentios. Gentios são os não-judeus, tá? Essa expressão gentil, quando você vê na Bíblia, são todos os povos que não são judeus. Quando o judeu fala aí o goi, ou os goim, ele se refere a todos os outros povos. Então a Bíblia também usa muito essa linguagem judeus e não-judeus, falando de judeus e gentios. Sempre que você lê gentil, entenda não-judeu. Agora Paulo vai citar um profeta do Antigo Testamento, e eu quero explicar um pouquinho desse profeta para você entender o significado dessa profecia. Oséias. Oséias é muito peculiar. Tem uns profetas que são diferenciados e Oséias é um deles. Quer dizer, todo profeta é especial, é claro, mas Oséias ele tem algumas coisas que só acontecem com ele. Oséias sofreu demais, gente, e Oséias ele sofreu por amor. E aquele sofrimento, né, quando eu falo falando sofrimento por amor, é amor homem e mulher mesmo. Tá? Oséias tinha uma mulher complicadíssima. Oséias ele tinha uma esposa que era promíscua. A mulher dele, ela era adúltera. Aquela mulher, ela fez o diabo com esse homem. E ele amava aquela mulher. E Oséias, ele é usado por Deus nessa figura do amor dele pela sua esposa adúltera. A mulher era tão devassa. Chegou uma época que ela sumiu do mapa, desapareceu, e Oséias foi atrás da mulher. E ela tinha entrado numa espiral de decadência tão profunda que ela já tinha virado prostituta, porque ela foi escravizada. Era um caos a vida da mulher. O que eu vou falar? Ele comprou ela para poder libertar, levou para casa, limpou a mulher, fez o período de purificação dela e recebeu como esposa de novo. Então, assim, era um homem que sofreu e Deus usou essa figura. Oséias, do jeito que você tem relação aí com a sua esposa, Deus falou assim, é assim que eu amo o meu povo, que me abandona, que me trai com falsos deuses, que se prostitui, e eu continuo indo buscar esse povo para mim. Ainda que o que o povo de Deus fez foi muito pior do que aquilo que a esposa de Oséias fez. E Deus trata essa relação de amor assim, né? Então usa essa figura da vida desse profeta. A vida é muito sofrida. E aí Deus fala lá em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Por causa dos nomes dos filhos de Oséias. Era, se não me engano, Lohoma e Loami. Eram nomes que significavam literalmente não amado e não meu povo. E aí esses nomes foram mudados para amado e meu povo. A ideia foi de mudar os nomes dos filhos, porque, vamos dizer assim, que tinha aquela suspeita considerável que aquele filho de Oséias não era dele, né? Por isso, não meu povo, né? Mas, não, agora é meu povo. Não importa a origem biológica, é meu. É meu. Então Deus usa essa figura aqui, aí Paulo resgata essa figura, né? Chamarei de meu povo a quem não é meu povo, e chamarei de minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou, vocês não são meu povo, eles são chamados de filhos de Deus vivo. E Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas os remanescentes será salvo. Então, Paulo cita aqui algumas profecias, né? Ele cita Oséias, cita Isaías, e fala de uma transformação que Deus executa sobre as pessoas que resolvem se dispor de coração a se entregar a Ele. Porque nós sabemos, nós viemos lendo a carta aos Romanos, né, e esse ponto eu quero puxar agora como um resgate para você. Nós sabemos que a força humana, do melhor ser humano, do mais ético dos seres humanos, ela não é suficiente para vencer o pecado. O que a gente consegue fazer é olhar para Jesus, entender o Evangelho e dizer assim, eu aceito. Eu me arrependo dos meus pecados. E aí a gente recebe o Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo a gente nasce de novo e começa uma nova caminhada. Porque o homem ético, por melhor que ele seja, ele vai se ver frustrado sempre.
Porque ele anda eticamente, ele tenta fazer as coisas corretas, ele tenta seguir aquela ideia universal, né, que também é um conteúdo bíblico, faça ao seu próximo o que você quer para si mesmo. E de repente ele se pega fazendo para o próximo o que ele não quer para si mesmo. E aí o homem ético ele cai em crise, em amargura, porque ele percebe a sua incapacidade de autotransformação. E realmente é assim. Porque não é autotransformação, é uma renovação pela ação do Espírito Santo. Quando a gente chegar em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ver isso assim explicado em detalhes, tá? Em detalhes. Mas aqui nós temos essa condição. As pessoas que se entregam a Deus, Deus fala assim, agora vocês são meus amados. Vocês não eram meu povo? Agora vocês são meu povo. Os gentios, que não eram da linhagem de Israel, vocês também são povo da promessa quando se entregam a Cristo. Aí a promessa se aplica a vocês também, e agora vocês também são meu povo. Quando ele fala aqui de Isaías, que ele cita, eu quero aqui concluir o vídeo de hoje com esse alerta. Cuidado com os movimentos de facção, os movimentos de divisão no cristianismo. Quando eu falo de divisão, não estou falando de igrejas diferentes, estou falando daquele movimento que diz assim, tá todo mundo errado, só nós estamos certos. É isso que eu chamo de seita, né? Aquele pessoal que diz assim, tá todo mundo fora do reino, só nós estamos dentro. Que diz que eles são remanescentes. Tem vários grupos diferentes usando essa ideia. Uma ideia de distorção do significado de remanescente. E aí fala, não, nós somos remanescente fiel. Um problemão, uma heresia muito comum que de tempo em tempo aparece. O que o texto está dizendo é que, ainda que exista um número de descendentes biológicos de Israel, como a areia do mar, espalhados pelo mundo todo, e não é só aqueles que são contados como judeus hoje. Nós temos pessoas que nem sabem que no seu DNA está constando linhagem biológica lá de Israel. Então isso está realmente pulverizado por todo o planeta. O que Isaías fala? Quem será salvo será só um remanescente. E esse remanescente tem uma relação com o quê? Com o coração, com a fé. Mas isso a gente vê no próximo vídeo. Se esse material foi importante para você, eu lhe peço, compartilhe com uma pessoa. E aí volte na próxima para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá.